Masterplan. O que o plano mestre das cidades tem a ver com os condomínios? Olá, hoje vamos falar sobre Masterplan, o plano mestre das cidades. Por que não a gente levar toda essa estrutura de planejamento aí para os condomínios? E hoje a gente tem um convidado muito especial para falar sobre Masterplan, que é o Rodrigo Morimoto. Ele é arquiteto urbanista, secretário de Planejamento Urbano de Balneário Pissarras, em Santa Catarina. Muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, Miriam, tudo bem? Prazer estar aqui. A gente que agradece. Atender ao convite, né? Foram vários dias de conversa para conseguir fechar a agenda. Fechar a agenda aí, Sim. porque é agenda lotada. A gente está falando aí de uma cidade que tem crescido bastante aqui, toda a região de Balneário Camboriú, Pissarras, toda a nossa região, né, Rodrigo? Sim, Balneário Pissarras faz parte de uma região, né, da ANFRE, uma das regiões do Brasil que mais cresce, né, que se desenvolve. Nós somos referência aqui no Sul e a nível do Brasil também. E aí a gente fala de planejamento urbano. Vou abrir umas aspas aqui, porque realmente a gente gosta muito do seu trabalho, para dar um elogio ali, porque a gente vê, inclusive, de uma implementação de Masterplan para um condomínio, que eu quero começar falando sobre isso, mas antes de falar sobre todos esses desafios que teve, né, os desafios dessa implantação desse condomínio, Rodrigo, conta pra gente primeiro o que consiste o Masterplan. Bom, o Masterplan, traduzindo, ele é um plano mestre de ocupação, né, de um espaço, de um território. Ele é como se fosse um plano diretor de uma cidade. Quando nós estávamos falando aqui da região da ANFRE, né, que nós somos 11 municípios numa região, né, existe o fomento e a vontade dos 11 municípios de trabalhar com um plano diretor de desenvolvimento regional, né, porque nós somos uma região metropolitana perante o estado de Santa Catarina, e quando nós vamos a nível de cidade, nós temos um plano diretor. E esse plano diretor nada mais do que um plano mestre de ocupação dessa cidade. E quando a gente vai para um bairro, ele também é chamado de um master plan de como ocupar um bairro, como ocupar uma rua. E isso muitas vezes ele pode ser reduzido a um condomínio de lotes, a um pequeno loteamento e até mesmo dentro de um condomínio residencial, né? Aí a gente fala aí já começa falando de benefícios, né? A gente abre ali na questão do que o brasileiro não gosta de planejar, né? Normalmente a gente vê isso, mas a gente enxerga como a questão, por exemplo, quando a gente fala da sindicância, o síndico, mais do que nunca, ele é responsável civil e criminalmente. A gente está falando de arquitetura, engenharia, alguns itens que, quando fala de um planejamento urbano, a gente pode começar a falar também de uma equipe multidisciplinar. Como que vocês começaram a falar de um masterplan num condomínio que nem o Caledônia, por exemplo, que são quantos lotes lá tem, Rodrigo? Quase 1000 lotes tem. E por onde começou? Teve alguma síndica ali que a gente sabe que também tem essa vocação de buscar melhorias para a cidade? Então, o condomínio Caledônia, ele é um caso à parte, né? Um condomínio de quase 1000 lotes. Para fazer o master plan, necessariamente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque são várias disciplinas que são envolvidas, não só a questão de projetar o espaço urbano, como nós arquitetos urbanistas aprendemos durante a nossa formação, mas existem outros critérios, né, de drenagem pluvial, a questão ambiental, aí já envolve um engenheiro hidrólogo, um engenheiro civil com especialização na questão de drenagem, a parte ambiental, que nós arquitetos urbanistas também temos que ter esse conhecimento, mas o engenheiro ambiental para ajudar nisso, dependendo de como vai ser feita a ocupação da área, vai precisar também de entender como que é o solo, né? Então, um geólogo também é importante participar. Então, existe toda uma equipe multidisciplinar, além da questão jurídica, né? Para entender como é que está a documentação de uma área, para dar continuidade. Mas o condomínio Caledônia, ele já é um condomínio formado, né? E ali nós fizemos um trabalho particular, fora da esfera pública, né? Nós também temos um escritório de arquitetura, a ASM Arquitetura e Urbanismo, que é voltado para projetos urbanos, revisões de planos diretores.
E ali, juntamente com outro grupo de arquitetos, nós fizemos uma previsão, né, para implantação aí ao longo de alguns anos, conforme a demanda for crescendo do condomínio, de ocupar esses espaços de lazer, de infraestrutura do condomínio, conforme a necessidade e a vontade de quem mora dentro do condomínio. Aí iniciaram as pesquisas. E aí nós vamos primeiramente para uma pesquisa, né? Eu costumo dizer que a diferença, muitas vezes, entre um condomínio fechado de lotes, ou um prédio, ou uma cidade, é a escala, né? Durante a nossa formação, que nós passamos pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nós aprendemos muito a projetar espaços para as pessoas, o melhor tipo de espaço para as pessoas, né? E tem um livro do Jean Gehl, né, que é muito conhecido, A Cidade para as Pessoas. Eu me inspiro muito na bibliografia dele, né, o ensinamento dele. Então a gente projeta isso para as pessoas e nada mais tem que fazer uma pesquisa com os usuários do local, entender o perfil do morador, entender o perfil do nosso cliente, saber o que eles querem. E aí nós fizemos uma pesquisa com todos os moradores, dei um prazo lá, através de um formulário eletrônico, para que eles se manifestassem, dizendo quais eram as prioridades, o que eles mais precisavam naquele momento dentro do condomínio Caledônia. E aí apareceram diversas ideias, né? Mais espaço de lazer, uma academia maior, piscina coberta, piscina aquecida, mais quadras de tênis, paddle, beach tênis, praças para a terceira idade, praças para as crianças. E aí nós fizemos toda essa tabulação inicial do que os moradores gostariam. Foi feita uma régua de corte para entender qual era a prioridade e a partir daí foi montado um programa de necessidades. E através desse programa de necessidades foram feitas as estratégias de intervenção dentro daquele espaço urbano que nós poderíamos projetar para fechar esse master plan de ocupação que ele pode ser aprovado, né, dentro de uma reunião de condomínio, aprovado essa proposta, ele dê seguimento ao longo dos anos, conforme cada setor, né, e conforme a necessidade prioritária que o condomínio decide. Uhum. E no caso, assim, quando a gente fala dessa equipe multidisciplinar, agora vamos voltar à cidade, a gente vai fazer essa relação de condomínio e cidade. Vamos dar exemplo aqui de Balneário Camboriú. Até porque a gente fez parte ali junto do IAB, né, de ajudar a equipe do Jaime Lerner para fazer um master plan de Balneário Camboriú. Aí o que acontece? Agora vai ser um plano diretor, né? Esperamos e temos que ficar em cima para ver o que vai ser usado do master plan, até porque foi investido, né, para realmente ter um norte do que vai ser executado, mas não necessariamente, só para explicar, por exemplo, assim, para quem vê de fora, a gente está lá olhando um edifício, um bairro ou um loteamento de cima, né? Consegue enxergar tudo de cima. Não necessariamente esse arquiteto que fez o master plan, ele vai fazer porque, inclusive, pode ter outras equipes, né? A disciplina de acessibilidade, e aí desmembrar dentro das prioridades. É isso, né? Isso, Miriam. Nós temos várias especialidades, né? A arquitetura e urbanismo, ela tem um leque de intervenções, como você falou, a questão da acessibilidade universal, né? Hoje existem arquitetos, engenheiros, especialistas nesse critério de acessibilidade. Nós vemos hoje edifícios construídos que necessariamente precisam passar pela adequação da acessibilidade universal. Então, quando a gente projeta o master plan, inicialmente nós estamos estabelecendo onde vai ficar uma área mais residencial, comercial, uma área mista, né, onde novos usos, prever como que eu posso, através da potencialidade daquele espaço, aumentar esse lado positivo, né, tentar encontrar, pera lá, o que tem de eficiência, pegando agora um pouco da cidade, né, mapeando uma cidade, o que tem de eficiência nessa região da cidade e qual é o potencial dela? A partir de que momento eu posso explorar esse potencial para mitigar aquele ponto negativo daquela região? E aí vem muito de um outro grande arquiteto urbanista, que já não está mais conosco, mas deixou um legado, que é o Jaime Lerner, né? E ele tem, né, a questão da compultura urbana. Então, assim, de que maneira que nós vamos dar um toque naquela região que vai transformar
aquele espaço que hoje está ocioso ou precisa passar por uma requalificação. Então, dependendo do toque que foi dado, a agulha da acupuntura que colocar naquele local, ele reverbera, né, para uma qualidade melhor e aquele espaço acaba sendo melhorado. Às E o vezes, cuidado também das pessoas acabam, às vezes, né? sim, Normalmente é assim, né? Investe ali, as pessoas cuidam mais, né? é a teoria da janela quebrada, né? É, Se você mantém aquele espaço adequado, limpo, fachadas ativas, né, o espaço sempre bem cuidado, iluminado, todos vão querer manter. Você serve jardim. como vitrine aquilo e as pessoas sempre vão querer buscar. Agora, se o espaço ele sempre está com a calçada quebrada, né, ou o jardim da frente Sujo. do prédio está sujo, não, é mal cuidado, aquilo acaba sendo normal. Então, parece que reverbera tanto para o bem ou para o mal. Uhum. Então, é por isso que ele traz essa questão, né? Às vezes pode ser uma pequena praça, mas se essa praça implantada em um certo local ela foi muito bem adequada, instalada de uma forma e projetada de uma forma legal, isso reverbera de uma forma positiva e acaba refletindo isso no espaço, no entorno imediato. Isso. E sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, e na verdade um pouco triste até, que é assim, o fato de não ter um planejamento, a gente enxerga muitas situações que precisa de uma infraestrutura e acontece uma maquiagem. Isso é normal, assim, normal, é anormal, mas é do dia a dia a gente vê que isso é mais corriqueiro do que a gente imaginava, né? Então, assim, é difícil que a gente visita ali que realmente. Mas tem que dosar também, né? Porque nem você falou ali, é a qualidade de vida, é o belo, é o gostoso, é o bonito. Então, essa que é a ginástica do síndico, por exemplo, né? Que ele manter o condomínio em ordem, ele seguro, né? Porque vai ter as manutenções, mas também trazer esse bem-estar, né? Esse eu enxergo que é um dos maiores desafios. Rodrigo, assim, para a gente falar também da perspectiva de 2050, né? Que a gente fala ali. O que você enxerga agora como nos dois lados, né? Como arquiteto ali fazendo o projeto, mas também como secretário de planejamento urbano, de como a cidade e os condomínios têm que evoluir em conjunto. Essa é uma pergunta muito importante, né? A questão assim, o condomínio dentro de uma cidade, ele não pode ser um empreendimento isolado, né? Existem muitos arquitetos e urbanistas que não gostam muito da implantação de um condomínio fechado dentro ali do contexto da malha urbana, porque ele acaba se isolando, né? Ele não é uma continuidade da cidade, ele não existe uma permeabilidade do sistema viário. Mas eu entendo que, se ele é implantado em certas regiões e existe uma conexão da cidade que permita essa permeabilidade, eu não vejo problema de implantar. Mas como a gente falou, o que vai ter essa relação, né, de um condomínio ou da cidade? É só a escala que a gente está trabalhando. A gente muitas vezes, ao pensar a cidade, pensando o futuro, os planos diretores eles têm uma estratégia de 10 anos de implantação, né, que existem ações, diretrizes, metas ao longo de 10 anos, de curto, médio e longo prazo a serem executadas, e a cada 10 anos elas têm que ser revistas. Muitas vezes os planos diretores eles são vistos antes. Mas mais uma questão assim de macro, né, de macro implantação, onde vão ter usos mistos, quais são os corredores principais, qual a densidade que nós vamos trabalhar em certas regiões. Aí quando eu passo para um condomínio de lotes ou um condomínio residencial de apartamentos, por exemplo, eu costumo dizer que é simplesmente uma escala. A gente está mudando uma escala. Uhum. Se eu vou trabalhar num condomínio de lotes, eu vou também ordenar e separar onde vão ser os lotes residenciais, onde eu vou ter minha área de lazer, se eu tenho um curso d'água, uma questão ambiental, uma área sensível que eu tenho que isolar. E o mesmo para um condomínio de apartamentos, né? Onde vai ficar melhor localizados esses apartamentos, onde vão ser as áreas de acesso, de serviços, de visitantes, área de lazer. Então é uma questão de zoneamento como nós vamos trabalhar. E aí, como você bem colocou, existe uma equipe multidisciplinar que trabalha nisso, né? Desde o arquiteto que está pensando a implantação inicial, podemos dizer um master plan, que depois entraria um arquiteto especialista na área do projeto arquitetônico, o paisagista, Uhum. né? Aí até chegar a nível da unidade habitacional, que daí entraria um arquiteto mais voltado para a área de interiores, que vai projetar os espaços para uma melhor adequação de nós, né, Uhum. pessoas, como a gente falou, projetar isso para as pessoas. Então, a diferença do master plan de um condomínio para uma cidade ou para
para uma região, eu digo que é simplesmente a escala. Né? É pensar numa escala diferente, mas todas elas pensando o desenvolvimento daquela região, ou melhor, a adequação de como ocupar aquele espaço voltado para nós, pessoas. Rodrigo, aqui em relação ao Masterplan que a gente está vendo sobre antecipar crises financeiras ou sociais dentro dos condomínios, como que você enxerga isso? Porque a gente está falando muitas vezes num planeta que está instável e mais do que nunca a importância do planejamento. Tudo que é planejado não é improvisado. Mas dentro do planejamento nós temos que ter várias situações. Muitas vezes o que está planejado nós não conseguimos, né, Ter aplicar. pés, às vezes, para alcançar também, pés né? para alcançar. Mas isso que é o planejamento, né? Como é que eu vou alcançar isso? Em quanto tempo, Tem né? que planejar toda a questão financeira, tempo de ocupação, documental, mas nós temos que ter várias ações de como chegar ao que nós queremos através de um planejamento. Aquilo que vai ser sendo feito atropelado, ele é improvisado e muitas vezes dá quase que certeza que não vai dar certo, né? Vai dar errado. Então nós precisamos planejar a ocupação de qualquer situação, planejar as manutenções da edificação. Hoje falando, aí voltado mais à questão da arquitetura, né? Hoje nós temos aí a questão da tecnologia BIM, né? De construir toda a edificação dentro dos softwares, né? Uma multipluralidade de disciplinas que vão cada um tratar a sua disciplina dentro desse sistema virtual do BIM. Já nasce bem planejado, Já né? nasce planejado. Inclusive, você tem já um planejamento de manutenção, né? Que deveria ser obrigatório, inclusive. Obrigatório. E hoje a gente percebe assim, que os governos, né, federal e estadual, daqui a pouco eles vão começar a repassar recursos públicos para os entes públicos somente com projetos desenvolvidos dentro do BIM. Então, dentro do BIM a gente tem a possibilidade de prever, inclusive, em que data que tem que ser feita a troca de uma lâmpada, né? Em que dia que vai ter que ser feita, por exemplo, a manutenção do telhado, a limpeza da caixa d'água, rever como é que está o sistema preventivo de incêndio, o sistema de climatização, se é central. Então, dentro da tecnologia BIM, tudo isso está sendo planejado e não é improvisado. Daqui a pouco, assim, putz, estourou a parede ali, né? Vazou água. Mas tinha que ter feito a manutenção. Não foi feito o planejamento daquela manutenção hidráulica, acaba tendo que improvisar de última hora aquele vazamento. E muitos itens ainda pode afetar a municipalidade, né? Que são as calçadas, pastilhas. Então, essas leis aqui, por exemplo, em Balneário tem uma lei muito interessante, estou sempre falando disso, mas sempre é importante falar sobre a Lei 2805, que é a lei que obriga os edifícios a terem as manutenções numa média a cada 3 anos, né? Então, aí a gente está falando de antecipar essas estruturas, mas o Masterplan ele vai muito além, né? Você consegue planejar ali muitas vezes, além dos usos, as vocações que você comentou ali e colocar essa parte da estrutura financeira, né? Outra questão, Rodrigo, aqui das prefeituras, né? Como que você enxerga que elas podem contribuir com os condomínios? E a gente sabe também que os síndicos também podem contribuir muito com as cidades. Então, assim, eu queria saber essa parceria pública e privada, a tua visão também de Smart City, da relação de tecnologia que está vindo, até que ponto a gente pode trazer alguma ideia de trazer segurança, trabalhando com público e privado. Qual que é a tua visão geral em relação a isso? Bom, a cidade inteligente, eu penso que usar a tecnologia existente para que o município, né, a questão da administração pública, ela consiga ter dados e informações para que, pautado nesses dados, ela possa tomar as decisões de onde implantar tal infraestrutura, o que precisa ser mexido, né? Vamos colocar o transporte coletivo, né, de você não estar mudando linhas dentro do transporte coletivo a critério lá de dentro de uma sala fechada, né? Através de dados. Esses dados estão apontando que a linha precisa passar em certa região. Existe hoje softwares para isso, de ajuda de desenvolvimento e planejamento urbano, que nos auxiliam a estar passando com certas linhas. Um exemplo, existe a cidade de Belo Horizonte, que estava trabalhando com software, e ali existia muito acidente. O número de acidentes começou a aumentar naquela região. Quando eles foram ver, passavam-se 12 linhas de ônibus naquela rua. E aí eles deslocaram essas linhas para as ruas adjacentes, o número de acidentes diminuiu. Então eu vejo muito isso. A cidade inteligente ela trabalhar com dados, né, a tecnologia, e existem várias tecnologias a serem implantadas
dentro da infraestrutura urbana, que vão trazer dados, informações e subsídios para que o gestor possa tomar decisão daquilo. Muitas vezes isso pode ser aplicado dentro de um condomínio de lotes ou também de prédios. Eu vejo isso com vários tipos de tecnologia, né? Gestão de risco, de segurança. Isso mesmo. Então, assim, quanto mais informações você tiver dentro do seu condomínio, quantos usuários, por exemplo, estão usando a academia, o pico de... Dando exemplo, né? Quais são os horários que aquela academia é mais usada, né? Para ter um controle. E você conseguir, muitas vezes, fazer um planejamento de será que eu preciso aumentar a academia ou ajustar simplesmente horários? Coisas que às vezes as pessoas nem precisam de uma pesquisa, Sim. no caso, para conseguir esses dados. Aí, né? às vezes, você implantando certas tecnologias que existem hoje na cidade inteligente dentro dos condomínios, a partir de dados, de informações, de metadados, você consegue tomar a decisão de como melhor reorganizar aquilo. Uhum. E é claro que a minha pauta está grande aqui que eu quero explorar, né? Rodrigo, assim, na implantação lá do Master Plan de Pissarras, quero saber como que está sendo esses desafios, né? Que você tem enfrentado e se tem um legado, visão de legado em relação à tua participação. O desafio, ele é uma paixão, na verdade. Todo desafio é bom, mas assim, eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo que eu faço na questão do planejamento urbano, né? E aí nós estamos hoje falando agora do município de Balneário Pissarras, nós estamos em contato com várias instituições de renome conhecidas para nos ajudar, auxiliar, né, a fazer o master plan da cidade inicial, pensando no desenvolvimento econômico sustentável. A cidade, ela tem uma característica natural por si só, que existe um grande parque ambiental, né, um grande maciço de vegetação bem no centro da cidade. Hoje ele é considerado uma unidade de conservação. Essa unidade de conservação ambiental ela está próxima à praia. Inclusive, hoje nós tivemos, né, a notícia de que o município conseguiu a certificação de mais um trecho da praia de bandeira azul. Né? Então, o município de Balneário Pissarras hoje é a maior extensão de praia com bandeira azul. Isso é uma certificação, um selo internacional que mostra a qualidade da água, a qualidade ambiental da praia, a questão das extingas, né? E aí, próximo de tudo isso, nós temos, inclusive, o Museu Oceanográfico, que é o maior museu oceanográfico da América Latina. Nós temos uma área ali próximo dessa região, que é o centro de eventos no município, e nas redondezas nós temos ali um ponto de captação de água que atende o município todo, né, da Casan. Então, o que nós estamos pensando de maneira master plan da região de Balneário Pissarras é como conectar tudo isso. Como conectar a praia, que tem o selo da bandeira azul, essa unidade de conservação, que é um grande maciço de vegetação no meio da cidade, linkado com o Museu Oceanográfico, Centro de Eventos do município, e o outro lado, um grande manancial que pretendemos instalar, claro, isso ao longo do prazo, como se fosse um parque inundável, para reservar água bruta para as futuras gerações, dentro desse planejamento, desse master plan. E conectar tudo isso, né? Para ter centros de eventos, hotéis, parques, conectar com a praia, né? Fazer esse multiuso. Então, o master plan inicial da cidade é prevendo essa ocupação meio que central da cidade. A partir disso, como é que nós vamos implantar isso? Nós vamos para um plano diretor da cidade. Como que nós vamos ordenar a ocupação do território a partir daqui? Então, ele serviria para nós, nesse primeiro momento, esse master plan, como um diagnóstico inicial e um prognóstico antes de partir para uma revisão futura de plano diretor ou até mesmo a elaboração de um plano diretor. Então, ele vem para trazer ferramentas iniciais de como melhor ocupar aquele espaço para as futuras ocupações e deixar um legado aí para as futuras gerações. Muito bacana. E a gente percebe que, assim, a gente está falando, por exemplo, do Balneário, que a gente está gravando agora, Balneário Camboriú, muitas coisas que a gente percebe como arquiteto, às vezes, que não deu certo e que por que levar para outras cidades que a gente vê na região que às vezes tem essa vocação de querer imitar coisas que às vezes nem tem que ser imitada, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Balneário Pissarras ali trabalhando com Master Plan, a gente, peraí, já está acontecendo alguma coisa diferente em Balneário Pissarras, porque, assim, a cidade também está crescendo demais, né, Rodrigo? Houve um pico da construção civil, né, muito grande nos últimos 4 anos.
uma crescente, a gente vê muito a crescente da construção civil. Hoje a gente pode dizer que um dos polos, não um polo, mas a matriz principal, né, hoje em Balneário Pissarras é a construção civil, né, o desenvolvimento econômico, além do turismo de praia. E a gente percebe que não é simplesmente a construção civil. Nós percebemos assim que os empresários, né, quando vão lançar os seus empreendimentos, seja do que for, eles não procuram vender o empreendimento, eles vendem a cidade. Uhum. Muitas vezes eles vendem Balneário Pissarras como a cidade que tem a Praia Bandeira Azul, a cidade que tem um parque ambiental, uma unidade de conservação central, né, todos os atrativos positivos que a cidade pode trazer, para depois vender o seu empreendimento. Né? Não essa questão desenfreada de construir simplesmente por construir. Nós percebemos que os empresários que estão procurando a cidade para investir, eles pensam muito assim, não adianta de nada eu estar com o meu empreendimento aqui, sendo que a cidade ela não reflete uma qualidade ambiental. Então nós vemos muito esse equilíbrio, né, entre a construção e a cidade sendo ocupada. Nós, mudando um pouco o foco do Master Plan, além do Master Plan, de tudo isso que a gente falou, de como ocupar essa área central, nós estamos também passando pelo momento de ajustes do plano diretor, né? A nossa lei prevê que nós não precisamos esperar 10 anos para fazer uma revisão geral do plano, mas nós podemos fazer pequenos ajustes dentro do plano diretor. E dentro desses ajustes, que seriam unificações de alguns zoneamentos que falam a mesma coisa, né? Tem os mesmos índices construtivos, os mesmos parâmetros de uso e ocupação do solo, nós estamos unificando isso. E aí muita gente entendeu que nós estávamos alterando o plano diretor de forma a permitir mais construções, né? E Balneário Pissarras tem essa característica importante que deve ser mantida, que é a questão de vindo da orla em direção ao continente, do escalonamento das edificações. Então, as construções que estão mais na quadra-mar, elas podem ser construídas até 3 pavimentos, quanto mais afastado, 6. Até o vento muda, né? E assim vai aumentando, isso. E assim vai aumentando, para que se mantenha essa qualidade ambiental. Então, a gente percebe que os investidores, os empreendedores que vão para Balneário Pissarras, eles querem manter esse padrão, né? E não simplesmente construir edifícios cada vez maiores na orla, porque eles sabem que muitas vezes a qualidade ambiental da praia é prejudicada, e aí o município vai ter que ampliar faixa de areia, fazer outras obras que muitas vezes acabam sendo muito caras, muito onerosas para o município, não tem o mesmo reflexo do que está sendo pensado, porque não foi pensado antes essa questão de como ocupar de forma inteligente os espaços. Isso. E outra situação também, como é importante no Conselho da Cidade, por exemplo, no caso ele você está como arquiteto urbanista dentro do planejamento urbano, mas no mínimo o Conselho da Cidade ter uma equipe técnica com pessoas realmente técnicas, né? Que a gente às vezes vê que que falta isso, falta um arquiteto urbanista ali participando do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade ele é um órgão normalmente colegiado, formado por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil organizada. Então ele tem vários setores, né, de várias representatividades. Tem movimentos sociais, representando os trabalhadores, da construção civil, do meio ambiente, entidades de classe, né, que muitas vezes não são arquitetos urbanistas. Às vezes, dependendo do tamanho da cidade, as entidades de classe têm uma cadeira. E aí, muitas vezes, numa eleição, acaba não sendo a representatividade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Pode ser do CREA, através de engenheiros, da OAB, por exemplo, ou do CRECI, que são corretores de imóveis. E aí, essas representatividades da sociedade civil, elas acabam discutindo ali. Claro que muitas vezes o Conselho Municipal da Cidade, ele é um órgão que vai aconselhar a administração pública. E muitas vezes, dependendo do caso, quando nós não temos uma equipe multidisciplinar de técnicos dentro do Conselho, porque o Conselho é isso, é para que você tenha todas as esferas, né, de debate. Aí acaba contratando-se de uma empresa especializada, específica, para atender algo mais técnico, que lá na ponta vai poder atender o que o Conselho da Cidade não teria capacidade técnica para atender, porque muitas vezes, né, como eu falei, ele é formado por várias representatividades da sociedade civil. Coincide que a minha formação é arquiteto urbanista, né, eu tenho mestrado em planejamento territorial,
estou hoje como secretário de Planejamento Urbano, sou o presidente do Conselho Municipal da cidade. Então, professor na universidade professor também, na Universidade de Planejamento Urbano, na Uniavan, né, no curso também de Arquitetura e Urbanismo. Então, isso está muito no meu dia a dia. E acaba que coincide, mas muitas vezes não é assim, né? Existem municípios em que o Conselho Municipal da cidade ele é presidido por alguém que não está no poder, dentro da administração pública. Ele é presidido por alguém que é representando a sociedade civil. Muitas vezes ele não é dessa área. Então, o Conselho da Cidade ele serve para isso, para discutir a cidade, vendo os vários focos, as várias visões do que cada usuário da cidade tem. Muito legal essa ideia de terceirizar, que acaba sendo, por exemplo, nos condomínios, que muitas vezes tem, às vezes no condomínio, arquitetos, mas não necessariamente são urbanistas, às vezes trabalham mais voltado a interiores, e não necessariamente tem essa vocação de estar ali entendendo essa equipe multidisciplinar. Que eu acho que aí é um dos maiores desafios, né? É você estar ali encaixando essas peças todas, né? E, Rodrigo, assim, pra gente concluir, assim, que o papo tá ótimo, nossa, realmente é muito gratificante trazer esse assunto tão macro, numa esfera tão dessa visão mais realmente ampla, né? Que leva a cidade, mas de tendências mundiais também. Queria saber se você tem alguma tendência, principalmente nas regiões litorâneas, que nem a gente tá aqui. E aí você falou também sobre esse equilíbrio imobiliário, né, que a cidade tem. Isso também é importante também para os condomínios. E essa integração, então, do planejamento urbano com os espaços dos condomínios, os loteamentos, de tecnologia também, acho que a gente já acrescentou aqui, né? Mas então, em relação a essas tendências mundiais, assim, tem alguma situação que você pode trazer? Ou até um conselho que poderia trazer para os síndicos em relação a todas essas implementações que você fez? Eu acho que nós temos que trabalhar muito da nossa localidade, claro, buscar referências internacionais, tecnologias e como está sendo aplicado em outras regiões do mundo. É importante viajar, o arquiteto urbanista eu acho que tem que viajar, conhecer novos lugares, novos espaços. Eu muitas vezes, assim, quando eu tenho a oportunidade de viajar, minhas fotos não são de paisagem, ou a minha foto é de boca de lobo, é de banco, semáforo, é de um semáforo, é de algo novo, né, para estar tentando implantar na cidade. Mas eu vejo assim que a gente tem que buscar a nossa realidade, né, a nossa característica, e tentar da melhor forma ocupar essa área, né, com um desenho urbano equilibrado, né, um desenho urbano seguro, sustentável, para que vá trazer segurança e conforto ambiental para o usuário, como a gente falou aqui no início da nossa conversa, para nós, pessoas. Então a gente tem que buscar referências. Pode ser no Brasil, pode ser a nível internacional, né, mas a gente tem que ter muito as características da região, né, a característica do nosso espaço. E também pensar assim, para que nós vamos querer projetar? Para quem? Qual o conceito? O que eu vou querer deixar de legado naquele espaço? Muitas vezes trazer uma referência vinda do exterior parece que é uma coisa que não casa aqui. Não casa ali, né? Ela caiu de paraquedas ali. Então, acho que a gente tem que construir muito isso, ouvindo sempre os usuários, né? Ouvindo quem vai usar aquilo, se for uma cidade, a população, se é um bairro, os moradores daquela região, né? Se é um prédio, quem mora naquele prédio. Né, ter uma votação do que vai ser ocupado, quais são as tecnologias, mas assim, é importante trazer tecnologias de fora, né, como a gente vê aqui na edificação de vocês, tem muita questão de tecnologia, sustentabilidade, né, o concreto drenante é uma coisa que a tecnologia ainda ela é trazida de fora, né, o aditivo que vai lá no concreto para deixar esse concreto poroso, para ter a permeabilidade do solo. Para passar carro, caminhão em cima, né? Então, essa tecnologia, ela é de fora do Brasil, né? Ela está sendo importada. Então, esses critérios é importante trazer para nós aqui, para o Brasil, para a nossa região e entender como ocupar isso. Inclusive, Balneário Pissarras pavimentou um pequeno espaço lá para mostrar e a gente entender até que ponto, né, essa área de concreto permeável ela poderia atender a questão. E a ideia agora, futuramente, é que vias, né, muito estreitas, né? A gente tem uma colonização ainda açoriana na nossa região, muitas vezes as ruazinhas aqui são muito estreitas, mal né? tem calçada também. Existem ruas ali de 8 metros, né? Incluindo essa caixa viária do passeio, mais pista de rolamento. De pavimentar tudo, deixar tudo isso no mesmo nível e pavimentar com concreto drenante, né? Fazendo a sinalização do que o pedestre vai andar, onde o veículo deve circular, né? Prestando atenção
na segurança do pedestre. Eu volto a dizer a questão do desenho urbano seguro, né, de qualidade, e trazendo essas tecnologias que para nós aqui hoje, né, ela está muito presente, mas são tecnologias vindas de fora para estar trabalhando ali naquele espaço urbano. Muito bom. Rodrigo, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Traga aí as novidades, a gente quer acompanhar o seu trabalho, te parabenizar mais uma vez. E deixar aí para as pessoas que puderem contar para a gente como é que está sendo o planejamento urbano da cidade, contar para a gente, se tiverem mais dúvidas, escrevam aí para a gente. E a gente agradece mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pode contar comigo toda vez que for necessário, né? A minha agenda vai estar aberta sempre para vocês. Só peço um pouquinho de antecedência, para eu reservar e eu vou vir aqui para um bate-papo, passar novidades. A gente que agradece. Qualquer assunto. Do Caledônia lá também, como é que está sendo. Sim, parabenizar claro. A Eliane, síndica, né? A gente tem uma entrevista com a Eliane aí. E você não esquece de deixar o like para a gente também, para a gente poder entregar esse conteúdo para mais pessoas, para deixar as cidades mais inteligentes, os condomínios também aí, qualidade de vida para todos. E até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.